Apareceu para vocês que está gravando? Sim. Combinado, então. Então, fique à vontade, Rê, e qualquer coisa, meninas, só levantar a mãozinha que a Rê está sempre disposta a responder as nossas questões. Com Vamos lá, certeza. bora para a aula. Uhum. Muito obrigada, Bárbara. Boa noite, mulheres empreendedoras maravilhosas da Bela. Hoje eu trouxe mais alguns conteúdos para você enriquecer o seu atendimento. Porque nós precisamos, além de saber a respeito de estilo pessoal, além de sabermos a respeito de formato de rosto, hoje nós vamos trazer informações a respeito de cores, que eu acho que é um tema que todo mundo gosta, não só no meio das semijoias, mas também para uso próprio, né? Porque saber a respeito de combinações de cores, quais cores combinam mais com alguns acessórios, a gente acaba levando para a nossa vida também. E outra informação vai ser níveis de refinamento. Eu acredito que poucas de vocês saibam do que se trata. Então, eu vou trazer qualquer dúvida. Se vocês quiserem mandar aqui no chat, eu já respondo. Ou então, no final, eu abro para tirar as dúvidas, tá bom? Eu preciso saber, vocês estão me vendo bem, estão me ouvindo bem? Dá aqui só um joinha para eu ter certeza, para eu começar realmente, ok? Juliana, Regina, obrigada. Ótimo. Então, vamos dar início a mais um momento tão importante dentro dos nossos treinamentos. Mas antes disso, para quem ainda não teve a oportunidade de participar dos outros treinamentos, dos outros momentos que já tivemos, eu sou Renata Borges, consultora de imagem e estilo e especialista em semijoias. Por 5 anos, eu trabalhei diretamente como revendedora de semijoias e eu sentia falta de trazer algo mais para eu poder realmente apresentar as peças para a minha cliente. Foi quando eu passei por um processo de consultoria de imagem, fiz a minha coloração pessoal e eu percebi que aquilo dali faria muito sentido para mim. E acabei deixando as semijoias como um segundo plano. Investi totalmente na área de consultoria de imagem e estilo, e juntando essas duas profissões, né, essas duas formações, na parte de semijoias e na parte de consultoria de imagem, eu trouxe mais segurança para realizar esse tipo de treinamento, para trazer informações para vocês de forma assertiva, coerente, harmônica. Então, qualquer dúvida, podem me chamar por aqui, tá bom? Vamos dar início propriamente dito, ao código das cores e do refinamento. Imagine uma pessoa, assim como está nessa imagem, usando todos os acessórios, todas as texturas de roupa, todos os modelos, todas as matérias-primas, todos os looks. E quem já viu, como é que chama? A Grande Família, vai lembrar do Agostinho Carrara. Então, ele usava xadrez, bolado, listrado, tudo no... É verdade, né, Regina? Tudo junto e misturado num look só. Eu achava engraçado, divertido, mas nada harmônico. Então, mesmo antes de eu fazer qualquer tipo de formação para ter conhecimento técnico, eu achava o Agostinho Carrara só engraçado. E o conhecimento dos níveis de refinamento e a combinação de cores traz clareza para fazer combinações harmônicas. Sair desse Agostinho Carrara que a gente está falando aqui agora, tá bom? Então, vamos começar a compreender o que seria esse nível de refinamento. Eu preciso passar para vocês alguns termos técnicos, né, a parte teórica, porque níveis de refinamento realmente é uma compreensão menos visual no início de conversa. Depois eu consigo mostrar para vocês conseguirem compreender como funciona realmente essa avaliação que a gente faz. Então, os níveis de refinamento são conhecimentos aparentemente simples, mas eles fazem muito sentido. Por quê? Aprender a combinar design e texturas para transmitir a imagem que a gente deseja, usando acessórios aliados ao seu estilo, transmitindo harmonia e coerência nas suas escolhas. Então, o nível de refinamento você já consegue aí imaginar o que possa ser, né?
Com os níveis de refinamento, a gente vai saber identificar, separar e apresentar as peças que temos no nosso mostruário e orientar de forma assertiva a nossa cliente. E assim como as roupas possuem seus estilos, que a gente já viu em outras oportunidades lá dos 7 estilos universais, lembra? Temos também modelagens, cortes, referência de época, apresentando características como nobreza, refinamento ou não refinado, delicadeza. E os acessórios também têm esse tipo de característica. Então, agora a gente vai começar a compreender o que realmente é níveis de refinamento. Os níveis de refinamento, eles são divididos em 3. E eles podem se combinar entre si, mas não podem combinar os 3, senão vai ficar Agostinho Carrara mesmo. Ok? Então, o nível 1 é o nível refinado, nobre. Então, essa primeira imagem, esse primeiro espelho que está aí no meio, é um nível refinado. Você consegue perceber realmente a finesse desse colar. O nível 2 é o nosso nível do dia a dia. Então, por exemplo, gosto muito de brincos grandes, anéis grandes, então isso, mas sempre em metais. Isso é o nível 2 de refinamento, que é o que a gente usa no nosso dia a dia. E o nível 3 é um nível mais rústico. E olha que essa rusticidade nessa terceira imagem não é só a parte de aqueles colares mais pesados, às vezes até com caveira, com penas, aquelas penas feitas em material mais grosseiro. Não, só porque ela não é dourada ou prateada, não tem metal, e nem é tão fina quanto o nível de refinamento 1, então ela entra nesse nível de refinamento 3. Está conseguindo compreender até aqui os 3 níveis de refinamento? Ok. Agora, vou detalhar um pouco mais a respeito de cada um, para a gente conseguir realmente absorver essas informações. Porque logo de cara, na hora que você bater numa cliente, bater o olho numa cliente, você vai conseguir compreender que nível de refinamento que ela prefere. E trazer esse tipo de informação, falar, imagina, usar isso no seu linguajar de atendimento. Nossa, esse seu colar tem um nível de refinamento 1, que transmite mais nobreza, mais sofisticação. Então, ela também vai se encantar pelo seu vocabulário. E a gente precisa prezar isso também, porque as peças da Dabella não são peças quaisquer. As peças da Dabella são muito bem pensadas, tem designer por trás, então tem todo um trabalho para realmente a gente trazer informações técnicas na hora de apresentar, né? Então, o nível de refinamento 1, assim como roupas e acessórios são finos, refinados, muitas vezes delicados, traz um ar de nobreza, sofisticação e extrema elegância. Então, vocês já estão pensando aí, né? Que tipo de acessório seria o nível de refinamento 1? Geralmente requer muito cuidado na manutenção. Assim como a seda e o cetim, por exemplo, um colarzinho veneziana, ele requer cuidado na hora de limpar, na hora de usar, na hora de abotoar, na hora de colocar um pingente, não é verdade? Um brinco que ele seja mais delicado, ele requer cuidado na manutenção. E os acessórios mais finos e delicados, como joias e semijoias finas, assim como o escarpão. Todas nós devemos ter um escarpão daquele mais sofisticado. Bico fino, salto muito alto, também salto fino. Então, isso traz um nível de refinamento 1. Então, o nível de refinamento não é apenas para acessórios. Ele é uma vestimenta completa. Eu chamo de total look. Os óculos, a roupa, o sapato, a bolsa, os acessórios, contando com anéis, brincos, colares, pulseiras, relógios, tudo isso a gente consegue começar a compreender quais são os níveis de refinamento da cliente, ok? Olha aqui alguns exemplos de níveis de refinamento. Então, todas essas imagens foram bem escolhidas para conseguir transmitir para vocês a delicadeza da peça. A gente consegue ver que tem
um colarzinho bem fino, com um pingente, um ponto de luz bem delicado. A pulseira, nessa segunda foto, o tanto que ela é delicada, o colar também, o anel. Então, tudo isso traz realmente delicadeza, refinamento. A terceira foto também, esse mix aí de pulseiras, apesar de ter, né, uma pulseira um pouco mais grossa, mas ela continua sendo extremamente delicada. Olha outros exemplos. Esse brinco no meio, o tanto que ele transmite sofisticação. Então, é isso que a gente começa a perceber. Ele até traz um pouco, a gente linkando lá com os 7 estilos universais, ele traz muito o estilo romântico. Porque o estilo romântico, ele tem essa característica muito de refinamento, de sofisticação, de delicadeza. Quem ainda não assistiu nesse momento que a gente falou dos 7 estilos universais, vale a pena voltar e pegar as informações a respeito disso, para a gente conseguir realmente alinhar aqui a nossa conversa. Mas depois vocês voltam lá, assistem, você vai conseguir acompanhar minha linha de raciocínio, tá bom? O nível 2 de refinamento. São as nossas peças do dia a dia. Peças que são entre finas e delicadas e as rústicas. Por quê? Porque, por exemplo, esse meu brinco, ele não é nível de refinamento 1. Por quê? Ele não é fininho, ele não é delicado, ele não tem aquela sofisticação. E ele também não é só nível de refinamento 2. Por quê? Porque ele é mais grosso, mais pesado, mais rústico. Apesar dele ser dourado, ele traz essa dramaticidade no seu design. Dramaticidade também é outro ponto lá dos 7 estilos universais, tá bom? Então, eu trago esse tipo de informação, a gente consegue linkar. Então, nível de refinamento 2 é o que a gente usa no nosso dia a dia. Maior parte das peças que usamos no dia a dia são nesse nível. Blusa de algodão, jeans clássico, sandália bloco. Sandália bloco é uma característica de estilo esportivo. Acessórios como brincos, pulseiras, colares, anéis maiores. Eu adoro um anel grande, para chamar mais atenção. Então, esse nível de refinamento é identificado como nível de refinamento 2. Então, olha aqui algumas imagens para vocês começarem a compreender. Veja que as peças são maiores, elas chamam mais atenção. E isso traz informação a respeito desse nível de refinamento, tá? Eu já respondo para você que mandou na caixinha, só um minuto. Olha aqui outra informação. Veja que esse terceiro colar, como ele é mais robusto, mas como ele tem bastante metal, ele ainda é nível de refinamento 2. Ele não vai ser o 3. Eu vou mostrar informações a respeito do 3. Veja que isso aqui são combinações que a gente faz no nosso dia a dia, né? Principalmente para quem vende acessórios, a gente acaba usando mesmo os acessórios para mostrar. Nós somos a melhor vitrine da nossa marca. Nós somos a melhor vitrine da Bella. Nós somos a melhor vitrine que tem a nossa maleta. Não é verdade? E o nível de refinamento 3 são os mais duráveis. Eles não precisam muito de delicadeza na hora de cuidar. Então, eles são mais grosseiros na fabricação, até grosseiro, muitas vezes, no cuidar mesmo. Então, não precisa de ter tanto tato. Roupas esportivas e casuais estão também neste nível. Por quê? Porque eles são mais práticos, né? Peças como couro, tricô, crochê, as bolsas maiores, os tênis, que tá tão em alta, os acessórios mais rústicos, com corinho, pedraria rústica, feito à mão, como crochê, sisal, palha, miçanga, penas. Então, tudo isso a gente consegue identificar que ele não faz parte, nem lá do 1 e nem do 2. Ele faz parte do nível de refinamento 3. Veja aqui algumas imagens para vocês começarem a compreender. Aqui nessa primeira foto, ele lembra aquela palha de buriti, né? Apesar de que tem alguns acessórios que têm palha de buriti e elas são extremamente sofisticadas.
Mas aí existe uma tecnologia que inclui o metal também nela, então aí ela volta para o nível de refinamento 2, tá? Essa do meio é a mesma lá do início, né? Você vê que ela é um material bonito, apresentável, que traz um pouco de elegância, mas ela não é sofisticada. Porque ela tem esse cordão, né? Parece um corinho mesmo no pescoço. E a terceira foto, olha quantas pulseiras de várias cores, de miçangas, de cordões. Então, isso traz informação do nível de refinamento 3. E veja também como alguns colares, a parte de roupas mais coloridas, tudo isso aqui, ele traz informação do nível de refinamento 3, porque são roupas que não são tão elegantes, né, na parte de tecidos, modelagens. Eu não falo que é feio, estou falando que ela é diferente dos estilos que a gente citou anterior, tá? Porque cada estilo, cada um tem realmente um predominante e 2 secundários, né? Então, a gente vê que é roupa de malha, é muito estampada, que não traz a elegância, ela traz acolhimento. Então, o nível de refinamento 3 também é utilizado nas roupas, mas aqui eu trouxe para você ver os brincos e os colares, que não são colares metalizados, não são colares que têm pedraria, são colares realmente feitos à mão, né? Aí, como que a gente vai fazer esse tipo de combinação? Que às vezes você quer um colarzinho lá do nível de refinamento 1, mas você tem um brinco que você acha que é nível de refinamento 2. Aí você volta lá nas imagens, percebe que ele é um pouco maior, mas ele combina com o refinamento 1. Então, 1 e 2 se combinam. E o nível de refinamento 2, que é mais esportivo, mais casual, mais dia a dia, ele se combina com o nível de refinamento 3. Agora, pensa comigo. O nível de refinamento 1 com o nível de refinamento 3. O 1 e o 3. Eu acredito que ele não vai ficar harmônico, não vai trazer nenhum tipo de harmonia no seu look, né? Eu vejo dessa forma porque, assim como a gente viu lá o Agostinho Carrara, a gente precisa também saber diferenciar esses níveis e saber que essas combinações realmente não são coerentes, né? Deixa eu achar aqui onde é o chat para eu responder aqui, só um minuto. Boa noite, Ellen. Dramaticidade, mas é do estilo criativo, então. A dramaticidade, ela é essa informação maior. Então, ela é do criativo, porque, sabe essas últimas roupas que eu mostrei no nível de refinamento 3? Elas trazem estilo criativo. Mas a dramaticidade também, ela é do urbano, do estilo urbano. Então, a gente consegue trazer essa informação a mais. Então, por exemplo, o meu brinco é um brinco mais dramático, que ele traz mais informação. Entendeu? Posso passar? Ok. Ai, peraí que eu perdi aqui. Estou apanhando, peraí. Aí, dentro desse tema que a gente elaborou, níveis de refinamento e cores. Por que que eu trouxe os níveis de refinamentos e as cores? Porque eles estão interligados. Porque o nível de refinamento transmite mensagem. Ele transmite se é mais elegante, sofisticado, refinado, se é mais esportivo, se é mais rústico, até mesmo criativo, igual você falou. Mas as cores também transmitem mensagens, não só essa parte da delicadeza ou não dos acessórios. Então, as cores também transmitem mensagens, sensações e emoções. E uma cor pode ter vários significados, dependendo do ambiente, da cultura, da situação e até do objetivo. Você vai ver aqui algumas imagens, você vai compreender isso que eu estou falando.
O que você pensa ao ver uma mulher vestida toda de vermelho? Lógico que pensa sensualidade, mas também ela transmite calor, amor, fome, urgência e muita atenção. Por quê? Porque o vermelho, ele não é a cor da ambulância. O vermelho não é a cor das sirenes dos policiais. Vermelho também não é a cor do M do McDonald's. Então, o vermelho, ele traz essa informação, tudo bem, é sensual, é a cor do amor, da paixão, quente, mas ele também traz essas outras informações. Então, quando a gente usar vermelho, a gente tem que saber o que ele transmite e o que gostaríamos de estar transmitindo com aquela cor, certo? Vou voltar aqui nesse círculo. Aqui nesse círculo, você tem várias informações, o que as cores transmitem. Então, aqui dentro do vermelho, além disso que a gente falou, tem energia, tem graciosidade, tem força de vontade. Então, tem várias informações a respeito do vermelho. Vocês vão ter acesso a esse material, tá? Então, eu passo para a Bárbara e a Bárbara sempre disponibiliza para vocês conseguirem ler novamente e colocar, né, a informação, absorver aqui no nosso HD, para a gente conseguir colocar em prática. O que você pensa quando tem uma mulher totalmente vestida de rosa? É muito delicado, é muito feminino, mas também é frágil. A cor rosa também traz fragilidade, mas traz acolhimento, amizade, afeto, então ela traz esse aconchego. Mais uma informação para a gente começar a pensar quando a gente usar rosa. E quando você vê uma mulher toda de branco, o que ela transmite? Limpeza, né? Que é o que a gente mais pensa, limpeza e paz, mas também transmite frieza. E transmite calma, inocência. Como os médicos, enfermeiros, todos eles, a grande maioria usa branco, então é acessível, a pessoa está ali. Você pode chegar, conversar, pode pedir ajuda, pode pedir apoio. Então, o branco também transmite isso. Agora, quando você vê uma mulher vestida toda de preto, ela transmite elegância, ela transmite poder, mas também ela transmite luto, distanciamento, medo e muita discrição. Tanto que garçons, cerimonialistas, fotógrafos, todos eles usam preto para ficarem discretos, porque eles realmente não querem aparecer ali naquele momento onde a noiva, o aniversariante são os principais, né? São as principais pessoas que devem aparecer, não eles. Mas uma mulher totalmente de preto também transmite muito poder, um homem também transmite poder, só que transmite distanciamento. Então, a pessoa está lá no palco, ela não está muito ali amigável, ela acaba não querendo ter tanto acesso. Mesmo que ela queira, mas por causa da vestimenta, ela acaba transmitindo isso. E por que eu trouxe esse tipo de informação? Mas, Renata, a gente está falando de semijoia, não tem nada a ver com roupa. Tem tudo a ver. Porque a partir de agora vocês vão começar a compreender por que as cores fazem sentido, porque a gente vai aprender a respeito de tonalidade de pele. Segura aí. As cores, elas ditam o uso do acessório. Algumas cores de roupas combinam melhor com determinados banhos de acessórios. Então, veja aqui do lado esquerdo, cores quentes. Veja aqui. O que são cores quentes? São cores que têm mais adição de amarelo. Então, as cores... mas Renata, rosa tem adição de amarelo? Tem. A gente precisou do amarelo, um pouquinho de branco, em cima do vermelho, para trazer o rosa, para trazer o bege. Então, são cores mais quentes. E as cores frias têm mais adição de azul. Por isso que tem o azul, tem o verde mais claro, que foi pigmentado de uma outra forma. Então, essas informações aqui, em princípio, você acha que não vai fazer nada com essa informação, mas calma, e eu vou te mostrar o que você vai poder fazer, tá? Veja aqui,
Looks em tons que tem mais adição de amarelo são mais quentes e eles combinam melhor, ficam mais harmônicos com o dourado. Então, acessórios dourados. Veja a diferença que dá. Você começa a imaginar aqui, se essa moça de vermelho tivesse com acessório prata. Poderia ficar bom? Poderia. Poderia ficar bom, mas o harmônico mesmo é o dourado. Ah, e detalhe, todas as cores existem, quente e frio. Então, às vezes, um vermelho vai ficar melhor com o prata, porque ele tá um vermelho frio. Teve mais adição de azul, ele tá mais opaco. Então, isso tem essa questão também. Mas isso está muito profundo para a gente poder colocar aqui e não tem necessidade de vocês terem essa profundidade de conhecimento, porque isso não você vai acabar não aplicando tanto nos seus atendimentos, tá? Então, veja aqui alguns exemplos de acessórios dourados combinados com tons quentes. E veja como os acessórios prateados combinam mais com tons frios, que tem mais adição de azul. Consegue perceber a diferença? Olha aqui, ó, dourado, tons quentes, e o prata, tons frios, certo? As cores quentes, como vermelho, laranja e amarelo, transmitem sensação de calor, energia, alegria, excitação. Elas são associadas ao sol, ao fogo e sangue e provocam sentimentos de dinamismo, vitalidade, às vezes um pouco de agressividade em certas tonalidades. Então, dentro do círculo cromático, existe as cores quentes e as cores frias. Deixa eu trazer aqui para vocês. Então, tem as cores quentes de um lado do círculo e as cores frias do outro lado. Então, aqui nós estamos vendo amarelos, vermelhos, laranjas, os rosas. Nas cores frias, como azul, verde, violeta, roxo, transmite sensação de calma, de tranquilidade. Que cor que é a Unimed? É verde, né? Que cor que é uma outra marca de saúde, que ela é azul. Às vezes, os uniformes dos enfermeiros dentro dos hospitais são azuis, né? Porque transmite tranquilidade, serenidade, paz, um pouco de distanciamento. São frequentemente associadas aos elementos de água, gelo e céu. Não sei por quê, né? Água e céu tem tudo a ver com o azul. Então, mas lembrando, assim como eu falei em vários outros momentos dos nossos treinamentos, isso são orientações. Se a sua cliente bateu o pé falando que ela prefere usar cores quentes com acessório prata, ou ela prefere usar cores frias com acessório dourado, isso não é regra. A pessoa, ela precisa gostar do que viu no espelho. A sua orientação vai ser segura, de acordo com a parte técnica. Agora, quem vai decidir o que vai levar e o que vai combinar vai ser a sua cliente, tá? Então, isso aqui são orientações, não são regras. Dentro da consultoria de imagem, nós não temos regras, nós temos orientações. Porque a cliente, ela tem a escolha, a livre escolha dela. Mas quando ela nos procura, perguntando, questionando, querendo ajuda, querendo uma consultoria, é porque ela vai confiar no que a gente está falando. Assim como ela, quando ela pede para você, uma revendedora de acessórios finos, uma revendedora da Bela, e ela pergunta o que você acha, é porque ela quer a sua opinião técnica. Então, você jamais vai dar. Se fosse eu no seu lugar, não. Você não vai falar isso. Você vai falar de acordo com orientações a respeito de peles quentes, pele fria, níveis de refinamento, a respeito do círculo cromático. Então, você vai usar termos técnicos para você fazer os atendimentos, ok? Por quê? Não são regras. Porque o tom da pele, a preferência da cliente, o dress code, que é o código de vestimenta, a situação, o evento, tudo deve ser levado em consideração. Por isso que não tem regra. A cliente tem livre-arbítrio. Certo?
E uma forma simples, só que essa forma não é a mais segura, a mais, acho que é segura mesmo a palavra, para você conseguir realmente identificar a temperatura da pele da cliente. Mas dá para você ter uma noção. Porque quando a gente olha aqui no nosso pulso, a gente faz uma pequena avaliação, a gente consegue começar a interpretar se a nossa pele é quente ou fria. Olha aqui uma forma de você começar a visualizar, tá? Então, se você tem veias nas cores mais esverdeadas, o seu tom é quente, o seu acessório é dourado. Então, aqui tá duas bolinhas. As veias têm cor verde ou cor azeitona. Então, se você tem aqui no pulso mesmo, igual eu falo que eu tenho sangue azul, porque a minha veia é muito azul. Mas, na verdade, ela é mais verde, se eu for fazer uma avaliação mais profunda. É porque eu sou muito branca, então aparece muito as minhas veias no meu braço. Então, você consegue visualizar. Se a veia dela é mais verde ou cor de azeitona, ela tem um indício de pele quente. Então, o que fica harmônico para ela são acessórios dourados, certo? Mas se ela tiver veias em tom mais azul ou arroxeado, ela tem características de veias de tons frios. Com isso, vai ser acessório prata. Veia azul aí? Então, quando a gente vê a veia azul, a gente tem indício de ser uma pele fria. Aí, os acessórios pratas são os mais harmônicos. Mas, o melhor mesmo, o mais recomendado é fazer o processo de coloração pessoal, porque dentro do processo de coloração pessoal, a gente consegue avaliar realmente a tonalidade, a profundidade, e é muito mais profundo a avaliação do que apenas a questão da veia. Mas isso é para você começar a observar, tá? A observar como que são. Testa primeiro em você. A gente tem que ser a nossa cobaia. Então, você testa primeiro em você, depois você começa a observar as veias da sua cliente, vê as veias na sua família, do marido, da filha, da sogra. Ah, você é quente, Ana? Então, isso aqui é um indício, né? Eu não estou afirmando. Isso aqui é mais para a gente ter uma noção. Mas nada melhor, nada substitui o teste para você colocar acessórios na sua cliente. E você já vai começar a compreender. Ficou bom ou não ficou? Ficou harmônico ou não ficou? Dourado ou prata? Tá? Então, a gente faz esse tipo de comparação. Peles frias, as peças em prata e ródio branco combinam perfeitamente com peles frias. Traz um ar descontraído e jovial. Além de algumas cores, como quartzo rosa, turmalina rosa, safira e topázio azul. Por quê? Porque essas cores realçam a beleza da pessoa que tem pele de temperatura fria, certo? E a pele... Ai, não apareceu aqui. A pele quente, que tem, são cores mais vibrantes, mais intensas, com amarelo, laranja, marrom, quando a gente fala a respeito de pedraria, ela opta por esmeralda, rubi, topázio e fumê. Deixa eu ver se a próxima imagem vai aparecer, senão eu vou ter que parar de compartilhar novamente. Só um minuto. Ela não voltou. Mas vocês vão ter acesso a esse material e você vê aqui quais foram as cores. Se tiver mais alguma imagem que não está aparecendo, eu vou parar de compartilhar e recompartilhar novamente, tá? As cores ditam o uso dos acessórios. E a gente precisa, assim como eu já falei, a gente precisa auxiliar as nossas clientes também com a combinação das cores. E nada melhor do que o círculo cromático para a gente ter segurança nas combinações. A sua cliente, ela vai ter certeza que aquele acessório colorido
quando você tiver no seu mostruário um acessório colorido, que igual a logomarca da Bela, né, tem muito verde. Então, as pedras verdes, saber como essas pedras verdes, elas compõem com uma vestimenta que seja vestido, uma camisa, uma camiseta, independente, compõe até com colar, é interessante, e o círculo cromático, ele traz essa segurança. Veja como isso faz sentido. Harmonias complementares. Dentro do círculo cromático, a gente usa não só para roupas, a gente usa também para os acessórios. Então, ter um círculo cromático pode ser pequenininho, ele já vai te trazer segurança e tranquilidade na hora de fazer as suas sugestões das combinações dos coloridos. Você pergunta para a sua cliente, que cor que é o seu vestido da festa? Que cor que é o seu blazer da sua palestra? Você vai saber de acordo com o círculo cromático. Então, veja aqui, harmonia complementar, que são combinações de frente aqui no círculo cromático, tá? Veja como tá bonito esse vermelho com o verde, esse azul com o amarelo. O amarelo aqui é um brinco dourado. Olha como ficou harmônico. A harmonia análoga, que são cores vizinhas. Veja como ficou bonito esse azul com brinco verde. Olha como ficou interessante esse rosa com brinco vermelho, meio alaranjado, que é dessa modelo. Então, é isso que a gente precisa saber fazer as combinações com as orientações. Aqui tem uma harmonia mais ousada. Então, vão ser 3 cores no círculo cromático para a gente poder colocar em prática dentro do nosso look. E claro que não vai ser só em acessório, né? Vai ser na vestimenta também. Mas veja como um lilás com o azul, ela tá com essa calça verde. Olha esse laranja com o azul, com a saia verde. Então, foram 3 cores dentro do círculo cromático, incluindo acessórios. Então, não é só na vestimenta que a gente usa o círculo, ok? Vamos começar a colocar em prática o círculo cromático também nos acessórios, certo? Olha esse monocromático. Como ficou bonito, ficou harmônico. Toda de rosa, com colar rosa, com um brinco rosa. Olha essa toda de verde, com um brinco verde. É muito elegante. O monocromático é muito elegante. É extremamente elegante e sofisticado, tá? É nível de refinamento 1, o monocromático. Mas os acessórios são níveis de refinamento 2, porque eles não têm tanta sofisticação do fino, do refinamento, do delicado, certo? E você precisa ter um círculo cromático desse. Me fala aqui, quem quer ganhar um círculo cromático mini? Eu vou sortear agora um círculo cromático desse. Por quê? Porque ele vai fazer diferença no seu atendimento. Ele vai fazer a diferença para a sua cliente. Você vai chegar lá com a sua maleta e vai falar para ela, olha, eu tenho aqui o círculo cromático de acordo com a harmonia cromática que está aqui, eu te oriento com o seu vestido rosa usar um verde turquesa. Olha como isso traz mais segurança no seu atendimento. Eu quero saber quem está comigo aqui que vai querer o círculo cromático. Fala para mim. Bárbara, como é que a gente vai fazer esse sorteio? Me conta. O sorteio? Quantas nós somos aqui? Quantas empreendedoras maravilhosas nós temos aqui? Comigo tá dando 13. 12 sem você, no caso. Não, é sem mim. Então, 12. 12, tá. Então, vou colocar aqui o meu cronômetro. E ele vai... Deixa eu ver. Como que a gente pode fazer? Bárbara, eu tinha te pedido ajuda, me ajuda aí, como que a gente pode fazer? Então, a gente pode colocar todo mundo que está
participando, colocar o nome aqui nas mensagens e aí fazer o sorteio numa roleta eletrônica por nome. Você ou consegue numa... preparar isso aí para mim enquanto eu finalizo? Consigo. Por favor. Meninas, vai colocando o nome aqui na caixa de mensagem, então, do No chat? Meets. Isso, que é mais fácil para mim. Aí eu faço isso. Ok. E pode pôr só o primeiro nome. Ótimo. Espera que eu vou procurar uma roleta de sorteio aqui. Tá bom. Enquanto a Bárbara faz isso para mim, vai dando os nomes para ela, tá? Senão você não vai participar desse momento. E identificar os níveis de refinamento dos acessórios e as aparências, as referências da sua cliente vão te deixar mais segura nas orientações. Unir as informações das combinações dos acessórios e as combinações das cores através do ciclo vai deixar a sua cliente mais satisfeita nas compras e você vai fidelizar a sua cliente, certo? Agora eu vou abrir para perguntas, podem fazer perguntas, podem tirar suas dúvidas. Eu vou parar de compartilhar e vou abrir enquanto a gente finaliza aqui o processo para fazer o sorteio. Se vocês quiserem abrir o microfone, abrir a câmera para fazer perguntas, eu vou ficar muito feliz. Ou ninguém tem dúvida? Não é possível. Né, Bárbara? Toda vez é assim, ninguém tem dúvida? Todo mundo entendeu como usar a roleta? Essa roleta aqui, que a Bárbara falou, ela é esse círculo cromático, ele parece um bicho de 7 cabeças. Mas depois que você começa a compreender como funciona, por quê? Porque ele vem com as setinhas para você compreender como funcionam as combinações. Deixa eu tirar esse óculos aqui, que está dando reflexo. Então, essas combinações aqui, que é o que você vai utilizar para fazer as suas orientações das suas clientes. Tá? Então, podem perguntar sobre os níveis de refinamento, podem perguntar sobre combinações de cores. Se por... Peraí que fechou. Se por ter dourado na composição ou alguma parte em metal e a peça grande se torna grau de refinamento 2. Olha, o grau de refinamento 2, ele é a nossa peça do dia a dia. Você viu que como, mesmo sendo dourado no metal grande, ele é nível de refinamento 2. O nível de refinamento 1 é o mais delicadinho. E o nível de refinamento 3 é o mais grosseiro. Então, são aqueles colares, sabe aqueles colares de cordão coloridos, aqueles colares de... Parece uma moeda, um elo bem grandão, que as pessoas colocam um cordão de corino em volta. Então, esse cordão de corino com esse elo, ele é nível de refinamento 3. Agora, quando tem dourado e que ele seja grande no metal, ele continua sendo nível de refinamento 2, mas ele acaba sendo um estilo mais dramático. Eu acho que você está citando por causa do meu brinco, que eu dei exemplo, não foi, Ana? Responde para mim. Te respondi ou ficou dúvida ainda? Alguém mais? Mais alguma dúvida? E sobre os círculos cromáticos? Eu tenho um círculo cromático giga aqui, que ele é super gostoso de avaliar. Ó. Então, com ele a gente consegue fazer várias combinações. Pode falar, Ellen. Boa noite. Boa noite. Eu tenho a impressão que o círculo cromático tudo combina com tudo, porque um combina com o que está do lado, que é a sobreposição, aí combina com o que está na frente, que é o contraste, e aí quando faz o triângulozinho combina também. Eu falei assim, o que é que não combina?
O círculo cromático, todas as cores combinam entre si. Você tem razão. Só que existe a parte do estilo que a gente precisa também respeitar. Porque se a gente combinar todas essas cores daqui, nós vamos ficar parecendo uma fantasia carnavalesca, né? Então, a gente escolhe. Só uma orientação para você compreender. Quando a gente vai fazer uma combinação, a gente elege uma cor. Vamos supor que você tem uma cor rosa de blusa. E você queira, aqui, ó, você tenha esse tom de rosa aqui de blusa. E você queira ter certeza quais são as cores mais harmônicas dentro do seu estilo ou o que você deseja transmitir, porque a gente combinar todos eles é fácil. Mas o que você gostaria de transmitir? Eu vou combinar todos, tudo na mesma cor, o monocromático, sempre muito elegante, muito sofisticado. Ah, não, eu quero transmitir mais acolhimento. Então, vamos fazer uma combinação mais com as cores nas laterais. Não, eu quero transmitir mais impacto. Então, vou fazer de acordo com as cores da frente, que é a complementar. Entendeu? Então, a gente precisa também compreender os estilos universais. Por isso que eu falei, volta lá nas aulas que a gente deu, lá de estilo, para você conseguir compreender o que cada estilo transmite, tá? E você vai incluir a informação das combinações do círculo cromático ali. Ok? Respondeu? Ok. Bom, Mais alguém? eu já terminei a roleta do sorteio. Então, vamos ver. Não, Vamos torcer. Vamos confirmar aqui, eu vou compartilhar a tela Tá, e confirmar se eu peguei todos os nomes. tá. Ó, então é Juliana Linares, não sei se eu escrevi certo, Tânia, Ana, Daniela Aguilar, Dani Siqueira, Regina, Ellen, eu, Adriana Torres, Elizabeth Dias, Gislaine Oliveira, Madalena e Tauana. Tá faltando alguém? Se estiver faltando alguém, levanta a mão. Não, tá tudo ok, né? Ok. Tá. Então, pode rodar aí a roleta para a gente poder fazer esse sorteio. Então, eu vou iniciar o sorteio. Cruzem os dedinhos. Tadã! A Ana! Ana! Ana, você ganhou um mini círculo cromático. E eu vou deixar lá na tabela, quando você for fazer a sua troca de maleta. Sim. A Bárbara vai fazer vai te dar seu presente, tá? Caso você tenha alguma dúvida no uso, você pode entrar em contato comigo, que eu te explico, tá bom? A Ana não tá aí? Acho que tá. Não saiu, não. Deixa eu parar Tá aqui. Viu, Ana? Então, eu vou deixar lá na tabela e você pega com a Bárbara na próxima vez. Qualquer dúvida. Meninas, vocês que não ganharam o círculo, não fiquem tristes. Dentro do material, vocês conseguem compreender o uso do círculo. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para esclarecer a combinação, nível de refinamento, combinação de roupas também, se vocês quiserem, tá? A parte... Isso é uma informação que, se vocês tiverem dúvida, pode entrar em contato comigo também. Ok? Mais alguém? Tem mais alguma dúvida? Ana, que ganhou o círculo, por favor, depois você manda só uma mensagem lá no seu grupo, para me lembrar que eu acho que o seu é correio, né? Que eu tenho que enviar. Aí só me manda lá mensagenzinha no seu grupo para enviar o círculo para eu não esquecer. Muito Ellen, bem, parabéns, Ana. Eu tenho uma dúvida. Ok, pode falar. Você atende? É possível fazer a colorimetria pessoal online? Sim. Que eu nunca fiz a minha. Eu gostaria de entender mais. Tá.
Eu vou colocar meu telefone aqui no chat e você me chama que eu te passo todas as informações. Por quê? O processo de coloração pessoal, ele é possível fazer online ou presencial. Eu tenho clientes que moram, inclusive, fora do país, que fizeram o online, porque não tinha disponibilidade de vir até aqui em Ribeirão fazer o presencial comigo, né? Então, ele é possível, sim. Você mora onde? Eu sou do Tocantins. Tá, mas é possível, tá? Eu deixei meu telefone aqui, entre em contato comigo, Érica, aí eu te explico tudo direitinho. Tá ok, obrigada. Meninas, mais alguém? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Estou sempre à disposição para esclarecer qualquer dúvida de combinação de acessórios, dúvida dos outros encontros que a gente já teve, né, Bárbara? Que foram vários, com vários conteúdos muito diferentes e todos eles aplicáveis dentro das revendas das semijoias, tá bom? Eu agradeço imensamente a oportunidade de falar com vocês e expor um pouco do meu conhecimento, do meu know-how dentro da assessoria, da consultoria de imagem e dos acessórios. Bárbara, muito obrigada novamente pelo seu tempo e pelo convite. Obrigada a você, e é uma honra ter você na equipe, né, de treinadores, e cada treinamento é algo a mais para a gente conhecer. Você sempre traz algo que nunca vimos para aprender e aplicar no nosso dia a dia, não só com os clientes, mas na nossa vida pessoal. Na viagem de São Paulo, a gente até falou um pouquinho do que você deu nas aulas anteriores para usar o look lá na feira, né? Bom. Então foi assunto você lá. Que ótimo. Fico muito feliz em saber. Mas é muito legal, adoro as suas aulas. Então é isso, meninas. Alguém mais tem alguma dúvida? Ellen, você está com o microfone aberto? Você quer perguntar alguma coisa? Não, eu só esqueci mesmo de fechar. Então tá, então. Vou encerrar aqui a gravação. Fazer a foto